Este é o monotrilho Brenner, um trem inventado no início do século XX, que parecia desafiar as leis da física. Não apenas se mantinha perfeitamente equilibrado em um único trilho, mas misteriosamente se inclinava nas curvas sem qualquer intervenção do condutor. Esta foi uma invenção legítima e não é fake, e foi apresentado ao público em 1910 pelo seu inventor, Lawrence Brenner. A ideia era usar um único trilho em vez de dois, tornando os trens mais rápidos e as ferrovias bem mais baratas de construir. Seu trem podia fazer curvas em alta velocidade sem sair dos trilhos, e a sua ferrovia exigia apenas metade do material. Ao contrário dos monotrilhos que conhecemos hoje, que possuem trilhos grossos construídos no alto, o monotrilho de Brenner podia funcionar já em trilhos existentes. Embora pareça rudimentar, ele era por design muito estável. O coração do trem era um giroscópio que podia corrigir a inclinação do trem antes mesmo que o passageiro percebesse. Esta foi uma peça de engenharia impressionante, especialmente para 1910. Mas como isso funcionava exatamente? Modelamos tudo e estudamos as patentes originais para mostrar para você o quão inteligente era esse design. Seja bem-vindo a mais um episódio no Mundo Hoje. Para entender exatamente o que está acontecendo aqui, precisamos saber um pouco sobre giroscópios. O princípio básico é que, se você girar um disco muito rapidamente, seu momento angular tentará mantê-lo perfeitamente estável. Se você tentar incliná-lo nesta direção, ele começará a girar no eixo vertical. Isso é chamado de precessão. Mas se, em vez de incliná-lo, fizermos o processo inverso, que na verdade é inclinar o disco na direção oposta, o giroscópio sempre tentará encontrar o seu caminho de volta ao equilíbrio. Brenner viu isso como uma chave para manter seu trem equilibrado, e portanto, experimentou colocar um pequeno volante em um modelo de trem e conectando-a em um motor elétrico. Inicialmente, isso funcionava. Sempre que o trem começava a cair, o disco precessava e mantinha o trem na vertical. O problema é que quando o trem fazia uma curva, o giroscópio não girava com ele, pois tentava manter sua posição no espaço. Do ponto de vista do trem, o giroscópio estava em precessão, o que fazia com que o trem tombasse e saísse dos trilhos. Para resolver esse problema, Brenner colocou um segundo giroscópio no trem e o fez girar na direção oposta. Ambos estavam conectados por uma engrenagem, de modo que, quando o giroscópio precessava, o outro precessaria na direção exatamente oposta. Quando o trem fazia uma curva, ambos os giroscópios queriam ficar voltados para o mesmo lado, mas isso era impossível, e assim, ambos os giroscópios foram forçados a girar com o trem. E essa precessão indesejável foi cancelada. Para que o monotrilho de Brenner se mantivesse perfeitamente equilibrado, ele precisava superar o próprio peso, e constantemente tentava puxar o veículo para baixo. À medida que ele inclinava, o centro de gravidade mudava, e o veículo era puxado cada vez mais para baixo. A precessão natural não era forte ou rápida o suficiente para manter o trem estável. Então Brenner surgiu com uma nova solução. Ele percebeu que a chave de tudo isso era controlar a precessão do giroscópio. Ao precessarmos propositalmente mais rápido do que eles realmente precessariam, uma força maior seria colocada para corrigir o veículo. Ele conectou o giroscópio a um motor de gasolina e os envolveu em invólucros, selados a vácuo para reduzir o atrito. Mesmo se a energia acabasse, os giroscópios continuariam girando por até 30 minutos, antes que o trem pudesse cair. Ele colocou o giroscópio em uma única carga, que permitia que todo o sistema girasse no eixo de rolamento do trem. Os eixos de cada giroscópio saíam da carcaça e ficavam entre duas placas guia, que eram fixadas no chassi do trem. Conforme o trem tombava, os eixos entravam em contato com uma das placas e a fricção fazia com que eles rolassem como uma roda no chão. Isso faria com que os giroscópios precessassem muito mais rápido do que o projeto anterior, empurrando todo o trem de volta para o equilíbrio. O problema era que as vibrações faziam com que os giroscópios saltassem as placas guia e nunca produzissem uma força suave e proporcional ao trem. Quando o trem tombava, o giroscópio fazia o que normalmente fazia e começava a precessar naturalmente. No giroscópio do lado direito, seu eixo estava diretamente conectado a um mecanismo que controlava uma haste do atuador. Esta haste estava ligada à alavanca e duas válvulas que controlavam o fluxo de ar comprimido. Esse ar comprimido seguia por dois tubos que entravam em cada extremidade de um grande tubo, passando pelo centro do giroscópio.
Dentro deste tubo havia uma cremalheira colocada entre dois giroscópios e que podia se mover para frente e para trás para girá-los. Quando o trem inclinava, os giroscópios precisavam e o inteligente braço do atuador ativava as válvulas. Ao fechar uma das válvulas, o ar comprimido fluiria por um dos tubos e para uma extremidade do tubo. Isso aumentaria a pressão, empurrando a cremalheira e forçando os giroscópios a precisar na direção oposta até que o trem retornasse ao equilíbrio. Tudo isso acontecia instantaneamente e o giroscópio reagia antes que o trem ficasse desequilibrado. A chave aqui é que o ar comprimido funcionava como um sistema pneumático, permitindo que a força menor produzisse uma força muito maior. A força do ar comprimido era enviada igualmente através do ar do tubo. Uma vez que chega ao pistão maior, a mesma força é multiplicada por uma área maior. E, portanto, esse pistão era movido por uma força muito maior do que os giroscópios colocavam nele. Esse sistema genial pegava a força do trem tombando e a multiplicava contra si mesmo, para criar um trem que sempre queria se manter nivelado. Seu trem era tão forte que mesmo que todos os passageiros ficassem de um lado do trem, o mesmo permaneceria perfeitamente equilibrado. Mas, o que aconteceu com o monotrilho de Brenner? Por que o projeto não foi adiante? Seu protótipo foi um enorme sucesso, e na época parecia ser mesmo o futuro. Mas infelizmente, os investidores não confiaram tanto nesse projeto. O trem de 2 trilhos já estava bem estabelecido na época, e o fato de cada vagão precisar de seu próprio giroscópio ficava muito complexo de se aplicar em trens maiores, e com isso seu projeto caiu no esquecimento e teve o seu fim. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal e acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se você tem alguma ideia de vídeo, crítica ou sugestão, não se esqueça de deixar nos nossos comentários. E até a próxima!